Nossa, tô super pronto pra isso. Nossa, olha, eu quero curtir minha vida, entende? Eu fiz tudo isso, fiz o que eu queria, vamos dizer assim, determinado tempo. Eu comecei a ficar mal, eu sentia falta, eu sentia a presença dele, eu tinha perdido a minha intimidade com as coisas que o mundo te oferece, entende? Você fica tão doido. Então, já tô quase pronta já, tá, filha? Eu tô passando meu batom, tá? Mas, nossa, vai ser muito louco, você não tá entendendo. Nossa, tô super pronto pra esse rolê, filha. Esse rolê já deu bom. Ah, amiga, eu vou na igreja todo dia, sabe? Filha, eu quero curtir, eu quero sair, eu quero beber, sabe? Rebolar, entendeu? Eu quero ir no fluxo. Nossa, olha, eu quero curtir minha vida, entende? Eu quero fazer o que eu quero fazer o que eu quiser, entendeu? Beijar quem eu quiser, quando, sabe? Tipo, não, tô cansada, sabe? De igreja, eu vou dar um tempo, vou dar um tempo. Bom, desse tempo se passou 3 anos. Se passou 3 anos em que eu curti, eu bebi, conheci várias pessoas, fui pra vários lugares, fui pra bares, fiz tudo que eu queria, tipo, realmente. Mas depois desses 3 anos, se passou 3 anos. 3 anos em que eu curti, bebi, rebolei, conheci várias pessoas, fui pra vários lugares, conheci bares, coisas que antes eu não tinha conhecido, sabe? Porque eu fui criada dentro da igreja. Eu não tive contato tanto assim com o mundo como várias pessoas têm, entende? Por eu ser criada dentro da igreja, eu não ia pra bares. Eu não bebia, não dançava, assim, rebolava, sabe? Essas coisas. E depois de 3 anos em que eu fiz tudo isso, fiz o que eu queria, vamos dizer assim, tomei as rédeas da minha vida, eu comecei a me sentir mal depois de um determinado tempo. Eu comecei a ficar mal, comecei a ficar deprimida. E eu ficava lá, bebia, chegava nos lugares, bem doida, né? Como de costume. Só que depois de um tempo eu comecei a ficar deprimida. E eu ficava deprimida até nos lugares, entende? Ou eu chegava em casa, tipo, sabe, deprimida, eu ficava mal. Até que eu decidi que era hora de eu retornar pra casa do pai, eu decidi que era hora de eu voltar pra igreja, que eu sentia falta de sentir a presença dele, eu tinha perdido a minha intimidade com Deus, entende? E é muito difícil a gente notar isso quando a gente tá naquele fluxo, naquela energia toda do mundo, sabe? Porque você tá lá, você tá bebendo, você fica tão assim, preenchido por um certo tempo, sabe? Você fica tão iludido com as coisas que o mundo te oferece, entende? Você fica tão doido sabe, tão deslumbrado com as coisas do mundo que você acaba se esquecendo. E eu comecei a lembrar de como era sentir a presença de Deus, eu comecei a sentir falta daquilo. Até que eu falei que eu queria voltar pra casa de Deus, mas eu não tinha força. E sempre que eu pensava em voltar, acontecia uma coisa que me desanimava e que me fazia repensar e não querer mais voltar. Mas mal sabia eu que esse rolê não ia ser um rolê comum, esse rolê ia mudar a minha vida, entende? E depois que aconteceu esse rolê, eu fiquei mal, comecei a passar mal, talvez por ter bebido tanto e eu não podia beber porque eu já tinha alguns problemas de ansiedade depressiva. Eu não poderia estar bebendo, eu comecei a ficar mal e começou a me dar uma crise de ansiedade horrível, horrível, horrível. E eu fui parar no UPA e foi horrível aquilo. E depois que eu voltei ainda do UPA, vim pra minha casa, minha prima ainda tava comigo lá, eu comecei a viver dias de inferno, tipo, realmente de inferno, entende? Como se eu tivesse uma prévia, sabe? Começou a se passar coisas na minha cabeça, um desespero, um tormento. Eu não tava tendo paz na minha casa, eu não tava sentindo paz em lugar nenhum, eu tava totalmente perturbada. Entende? Totalmente perturbada. Totalmente assim, fora da minha realidade. Eu comecei a ficar muito mal. Entende? A minha cabeça. Eu comecei a criar um medo dentro da minha cabeça de ficar maluca. Que eu comecei a ficar maluca. Entende? E eu comecei a ficar apavorada. Eu não tinha paz. Meu pai tava no trabalho dele. Eu ligava pra ele. Eu falava: pai, me ajuda, eu tô passando mal. Eu pedia pra ele orar por mim. Eu pedia pra minha mãe. Pedia pro meu primo também orar por mim. E eles oraram por mim. Mas eu vivi 4 dias disso. Mas, Joyce, como assim? Nesse dia do rolê, eu voltei pra igreja, eu me reconciliei, ok? Só que, no segundo dia em que eu já estava um pouquinho melhor,
eu já tava batendo a vontade de sair de novo, de ir pro fluxo, para aquela vida com o mundo, com aquela vida carnal, entende? Que o diabo tinha me oferecido, que eu tinha aceitado, entende? Só que... aí tá, comecei a passar mal de novo, comecei a viver todo aquele pesadelo de novo, aquele medo, aquele desespero imenso. Até que eu falei, não, Deus me perdoa, não vou fazer isso, eu vou ficar na sua casa. Até aí, ok, sem problemas. Passou 2 dias, eu comecei a ter uma melhora. No 3º dia, eu comecei a pensar, nossa, então, mas eu não vou beber, sabe? Eu só vou assim, né, ficar tranquila dessa vez no rolê. Mas eu sabia que no fundo, se eu fosse pro rolê, eu não ia ficar tranquila. Eu sou uma pessoa agitada, acelerada. Se eu fosse, eu ia beber, fazer várias coisas que eu ia me arrepender depois e que ia entristecer o Espírito Santo de Deus, entende? Porque eu não sou tola, não sou ingênua, porque eu sou uma pessoa que foi criada dentro da igreja, então eu tenho noção do que agrada e do que desagrada a Deus. E eu comecei a sentir vontade de novo. E sempre que eu sentia essa vontade, tudo que eu tava sentindo começava, daquele dia em diante, começava a voltar tudo. Eu começava a sentir aquele medo, aquele tormento, aquele desespero, aquele medo louco de ficar maluca. E é uma coisa tão assim. E eu não tava tendo paz, eu não tava conseguindo mais sair na rua, comecei a pegar um pânico. Até que eu comecei a orar às madrugadas. Sim. E já faz uns 3 meses que eu estou orando às madrugadas. E eu peço força pra Deus todos os dias, pra Ele me dar força, pra eu não voltar naquele caminho que eu tava. Porque não é só bebeção, entende? Não é só curtição. Eu tava, assim, muito errada, entende? Muito equivocada. Porque foi uma maneira que eu não fui criada desse jeito, entende? Eu fui criada, assim, vamos dizer assim, com o Espírito Santo de Deus. Eu sabia que eram coisas que eu tava fazendo que desagradavam muito a Deus, entende? Que não conviam com a minha criação e com o que eu acreditava, entende? E eu comecei... senti vontade de novo, tava bem, tava recuperando. E comecei a sentir vontade de novo e eu passava mal de novo. Era como se Deus viesse, puxasse a minha orelha e falasse: serva, você me prometeu, você falou que não ia fazer isso de novo. Você disse que tinha aprendido a sua lição, entendeu? E agora você quer fazer isso de novo. Porque lembra que você passou, lembra que você passou. E é como se toda hora, tipo, que eu pensasse em ir pros rolês, como se eu levasse um puxão de orelha, que aquele puxão de orelha viesse tudo que eu passei naquele dia viesse na minha cabeça, viesse na minha pele, eu senti na pele, todos aqueles sintomas, aquele medo, aquele tormento, começava a vir de novo. Era como se eu estivesse numa luta espiritual, entende? Entre Deus e o mundo, entre Deus e o diabo, pra melhor entender. E eu comecei a falar: Deus, eu não quero mais isso pra minha vida, eu realmente quero sair disso, me ajuda, por favor. E várias pessoas vieram me chamar pra sair pra beber, essas coisas e tal. Tem muitas pessoas que não ficaram contentes quando eu falei que eu voltei pra igreja, porque tinham medo de eu mudar o meu jeito, falaram que eu ia acabar ficando chata. E, gente, isso nem é de mim, entende? Desde quando eu era da igreja, eu era uma pessoa que eu sou assim, entende? Brincalhona, falo mesmo, entende? Desse meu jeitão. Eu não vou mudar o meu jeito, entende? É a minha personalidade. Mas quando eu saí da igreja, sair dos caminhos de Deus, eu comecei a ficar uma pessoa muito ignorante, eu comecei a ficar muito equivocada nas minhas ações, eu comecei a ficar intolerante demais, até com crianças, eu comecei a ficar muito, coisa que eu sempre amei criança, entende? Eu comecei a ficar muito impaciente, eu não tinha mais paciência com criança, eu queria elas longe de mim, tipo, sai! Eu tô sem paciência, eu tô nervosa, eu não preciso aturar isso, entende? Criança chorando, berrando, entende? No meu ouvido. E eu sempre gostei muito de crianças e eu mudei completamente quando eu vim realmente, acho que faz 3 meses que eu estou convertida, reconciliada, que eu voltei pra Deus, que eu voltei a ter intimidade com Deus, que eu voltei a viver o meu lado espiritual com Deus. E nesse tempo que eu fiquei assim, fora das redes sociais, não foi só um tempo, tipo, tô ali, não tô fazendo nada, vou ficar deprimida, não. Foi um tempo em que eu tive realmente uma luta espiritual, entende? Porque teve um momento da minha vida que eu cheguei a desacreditar de Deus, sabe? Comecei a pensar: mas será que Deus existe mesmo? Tipo, tanta coisa acontecendo. Quem me garante que Deus existe, entende? Que alguém não inventou isso. Mas eu comecei a refletir muito nesse tempo, eu comecei a orar, até hoje eu estou orando, vai fazer 3 meses que eu estou orando, às madrugadas, sabe? E eu converso com Deus, eu estou recuperando a minha intimidade com Deus, eu consigo sentir novamente a presença de Deus, sabe? Coisa que eu tinha perdido. E eu começo a sentir aquela proximidade novamente com Deus, porque antes eu tinha vergonha de orar, eu não me sentia digna de ser ouvida por Deus, sabe? De falar com Ele pelos meus pecados, porque eu sabia o que eu estava fazendo de errado, entende? Eu sabia o quão errada eu tava, como meus pecados estavam assim, errados, tipo, pecado é errado, entende? E eu sabia que eu tava tão
fora, assim, tão longe de Deus, entende? Dos caminhos, sabe? Eu queria muito sentir aquela presença de novo, eu precisava falar com Deus, eu precisava daquele retorno, eu tava ficando deprimida de novo, e aquele tormento, aquela coisa horrível, eu nunca tinha passado aquilo na minha vida. E hoje eu sinceramente acredito que certas coisas que a gente passa na vida é aprendizado, sabe? Às vezes é Deus, tipo, puxando a nossa orelha, entende? Porque é muito fácil quando a gente tá no leito de uma cama, sabe? Tá mal, a gente fala, Senhor, me ajuda que eu vou mudar. Só que quando você melhora, você começa a voltar a cometer aqueles mesmos pecados, entende? Isso é uma coisa que eu não quero mais pra minha vida. Eu falei, Deus, eu tô prometendo pra você, me ajuda, me cura, me tira disso, desse tormento todo que eu tô passando, porque eu vou voltar pra ti, eu vou fazer a sua obra, eu não vou ter vergonha de ti. Como é que eu nunca tive vergonha de Deus, sabe? Ao contrário, sempre que falavam de Deus pra mim, eu era a primeira, tipo, a abrir a boca pra defender, quando falavam coisas absurdas, sabe? Sobre pessoal cristão, entende? Sobre Deus, entende? Mas chegou um momento que eu fiquei desacreditada, eu fiquei descrente, entende? Eu acho que Deus até me livrou de virar ateia, pra falar a verdade pra vocês. Não tô criticando quem é, ok? Tudo bem. Só que foi uma coisa que eu nunca fui. Eu sempre fui uma pessoa que sempre acreditou muito em Deus, entende? Tem noção do quão difícil foi isso pra mim, entende? Tipo, foi uma batalha espiritual, entende? Aonde eu tive que escolher entre o mundo e a minha crença espiritual é entre Deus, entende? E eu tive que abrir mão de muita coisa pra estar nesse estágio, vamos assim dizer, que eu tô agora. Não foi fácil chegar até aqui, recusar várias bebidas, recusar várias coisas que o mundo me ofereceu, se é que me... Tudo. Porque tudo aqui nesse mundo é passageiro. Daqui da terra a gente não vai levar nada, entende? Então procura buscar a sua salvação, entende? Procura sim a buscar cada dia mais sentir a presença de Deus e não se afastar dele, entende? Não pensa que vai ser só uma coisa passageira que você vai sair, daqui a pouco você volta quando você quiser. Porque a gente não tem o controle, entende? A gente fica muito deslumbrado com tudo que o mundo oferece pra gente, com tudo que o diabo nos oferece. Ele vem com pratos bonitos, é o contrário, não é feio como todo mundo pensa. Não, o diabo é sujo. O diabo é sujo sim, ele vem pra matar, roubar e destruir. Mas ele vai chegar inicialmente com coisas belas pra você, que vai chamar sua atenção, entendeu? Que vai despertar o interesse em você. Então, por isso, vigiar e orar sempre, entendeu? Pra gente não se perder dos caminhos de Deus. E eu digo isso porque eu tenho experiência já pra dizer essas coisas que eu tô dizendo agora, entende? Então é isso, gente. Eu só queria dizer isso pra vocês, explicar um pouquinho também do porquê que eu sumi. Que não foi uma coisinha assim boba, sabe? Igual, sei lá, muita gente pode pensar, sabe? Que só quero chamar atenção. Não foi nada disso. Eu realmente estava precisada. E talvez se eu ficar mal de novo, eu vou sumir de novo por um tempo, entende? Quantas vezes forem necessárias. Só que eu acho que todo mundo deveria experimentar um pouquinho, ficar sem redes sociais e se dedicar totalmente ao lado espiritual com Deus, entende? Porque isso faz uma diferença tão grande, gente, tão grande. Sério, eu tava muito mal, todo mundo sabe, por várias coisas que me aconteceram, que vieram acontecendo na minha vida, por problemas pessoais, por meus lados depressivos e términos, juntou tudo uma coisa com a outra e eu fiquei bem mal, entende? Mas é isso, gente. Voltei pra vocês agora, sempre com live, mas não vou deixar de falar das coisas que eu falava, entende? Sobre autoestima, tal. Agora nós estamos com um pouco de autoestima. Voltei pra vocês e voltei pra falar isso, entendeu? Falei aquilo que Deus tocou no meu coração que eu precisava falar pra vocês, porque eu acredito que, sei lá, pelo menos uma, duas pessoas vai gostar de ouvir isso, entende? E não fica triste, sabe? Não se deslumbre com o mundo, porque Deus ama você, o diabo não, ele só quer roubar a sua salvação, entendeu? Ele só quer roubar a sua luz, entende isso? Então fique sempre com Deus. Se você viu esse vídeo até aqui, dá um amém aí, que é pra mim saber que você viu esse vídeo até o final. Eu espero não ter só um, dois amém, ok? Não sejam preguiçosos, mas deem um amém. E é isso aí, voltei, logo tô com mais lives, falando sobre várias coisas que vocês quiserem. Isso aí, gente. Um beijo da querida Joyce Lima com Y, meio aqui com I. É isso aí, gente. Um beijo pra vocês. Estou de volta.